E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Caioncast. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, mas... A gente gosta desse A gente gosta, né? Musculação versus crossfit. Qual é o melhor pra você? Você deve estar se fazendo essa pergunta agora, né? A gente está aqui com a Bianca, temos aqui o Caio também, que não poderia deixar de faltar nesse tema. Mas assim, ele gosta de falar sobre isso, ele gosta de falar sobre isso. Exatamente. E você aí que está querendo emagrecer? Está pensando em fazer crossfit ou já faz o crossfit para depois ir para uma musculação? Ou você que está na musculação quer fazer um crossfit ou não sabe? Vamos entender mais. Vamos colocar o pingo no i, né? Qual é a diferença de um para o outro? Eu acho que é válido o pessoal entender. Boa, sim, boa. Boa. Mas antes 100%. disso, antes da gente começar, eu queria pedir pro pessoal se inscrever no canal. Sim, curtir esse vídeo aqui, compartilhar com outras pessoas. Vamos falar de coisa polêmica, gente. Isso aqui é bom de ser discutido. Porque tem que tomar cuidado. Porque Não, é religião, né? Crossfit é religião, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Mas assim, eu acredito que assuntos polêmicos gera clareza, né? Dependendo Sim, o objetivo é trazer clareza para as pessoas, para que elas possam tomar a decisão por si só. Exatamente. Né? Para que elas não tomem a decisão no achismo. Exato. Eu acho que crossfit é isso, é aquilo. Eu acho que musculação é isso, é aquilo. Eu acho que o melhor para... Não acha não. A gente vai trazer para você aqui temas concretos para você se decidir. Exato, né? E né? conseguir ter o resultado que você tá buscando. Boa. Vamos lá. Mas vamos lá. Crossfit, né? O crossfit, qual a diferença inicial dele pra musculação? Eu acho que o primeiro ponto ali principal é que, digamos que já é um treinamento mais em grupo, né? O crossfit tende a ter uma turma, que a Bianca falou, né? Vamos, antes da gente entrar nesses pontos, né, e trazer, primeiro vamos entender, assim, de onde que surgiu essa parada? De onde veio? De onde que surgiu? Abriu um dia alguém acordou e falou, vamos fazer crossfit? O crossfit é recente, né? É recente. Eu tava vendo, ele começou no ano de 2000 por um cara chamado Greg Glassman, lá nos Estados Unidos. É um ex-ginasta, inclusive. Um ex-ginasta, exatamente. Que ele, já entrando nesse assunto, né? Ele passou por várias academias ali e ele sentia a necessidade de sair um pouco da monotonia da musculação. Ele era meio frouxo, né? Meio frouxo. Ele ficou ali por um tempo, aí ele falou, quero uma coisa nova. Daí ele é personal trainer, né? Ele criou esse método do crossfit. No caso, muita gente pensa, o que é um crossfit? Crossfit é um método, é um esporte? O que é, né? Crossfit, né, é um... Como eu posso dizer a palavra? É uma marca. É uma marca, exatamente. CrossFit é uma marca, inclusive ela é uma marca registrada. Registrada, exatamente. Inclusive, é uma marca que você não pode sair por aí falando que você faz cross... Não você como participante, cliente, Isso. né? Praticante. Você, dono de uma academia, você, dono de um box, você simplesmente não pode falar assim, aqui tem crossfit. Isso. Se você não é vinculado a essa marca. Você tem que pagar royalties pra essa marca. Afinal, né? E esse cara foi o cara precursor, o cara que criou essa marca. E que chegou aqui no Brasil em 2009. 2009, ou seja, não é recente. E hoje a gente pode falar aí que tem, né? A gente pesquisou, tem mais de 900 box espalhados, né? Credenciados e espalhados por aí. Até porque tem muito box clandestino, né? Demais. Clandestino no sentido assim, o cara usa o nome da marca, muitas vezes, pra gente ir lá atrás, né? Primeiro, o CrossFit, como eu disse, é uma marca e pra que, né, como toda marca, igual o McDonald's, né, como é que o cara faz um sanduíche? Né? Como é que é por que você vai no McDonald's de São Paulo e você vai no McDonald's de Belo Horizonte e tem um sanduíche parecido, igual, aliás, né, parecido não, igual, você pede um McLanche Feliz e é a mesma coisa, padronizado. Né? Por quê? Porque tem um processo, tem um método criado ali, padrão. que são... Exato, no CrossFit é igual. Então, por esse motivo, pensa só, você acha que o McDonald's, quando ele vai abrir uma franquia, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô falando de McDonald's no assunto de CrossFit e coisa, né? Mas o McDonald's, quando ele vai abrir uma franquia, ele vai abrir uma franquia no Rio de Janeiro. O primeiro passo é ele fazer o quê? Ele pegar o franqueado, ou seja, a pessoa que comprou o direito de usar a marca do McDonald's e fazer um treinamento. Falar, olha, a gente usa esse pão, essa carne, a gente monta assim. E nessa ordem, por que isso, por que isso? Ou seja, é tudo padronizado para que fique exatamente igual. E o CrossFit, ele tem o quê? Ele tem os coaches, né? E não é aquele coach motivacional, não. Né? Que fala frases bonitas. E tem muito coach a sério. Inclusive, eu tenho vários amigos que são coaches, né? É o coach levado a sério, né? O coach levado a sério, como diz o Jerônimo Temel, né? Abraço pro Jerônimo. É um cara que é precursor aí do coach, que ensina coach a ser coach
de verdade e não é o coach falastrão que acorda com vontade de ser coach. Mas o ponto o coach do CrossFit é como se fosse o instrutor, o personal trainer, né? E tem uma característica que eu não sei se vocês sabem, mas pra ser coach aqui no Brasil, o cara precisa ser formado em educação física. Essa daí eu não sabia. Não sabia também. Porque no Brasil é essa exigência. Quem prescreve, quem orienta treinos, o cara tem que ter a formação. Fora do Brasil, os coaches não são formados. Aliás, nos Estados Unidos... Os coaches do CrossFit, você tá se referindo, sim, né? Isso. Não tem a formação. Não tem formação em educação física. Não é exigido isso, né? O que é um absurdo. Por isso que é tão precária. Sim. Inclusive, nós temos alunos em vários países que falam muito justamente sobre isso. por isso. No Brasil tem uma profissão, né? A educação física é uma profissão realmente. Tem um CREF, tem um conselho. Enfim, e pra ser coach no Brasil tem que ser formado em educação física, né? Não é simplesmente, eu vou ser coach, pronto, acabou. E no CrossFit tem um coach, level 1, level 2, level 1, não sei até que level que vai exatamente. Inclusive, tinha que ter pesquisado melhor sobre isso. Mas o fato o cara tem um treinamento pra aplicar a metodologia do CrossFit, que consiste em, e aqui a gente já entra na diferença da parada. O que você acha da gente entrar nesse tópico agora? Tá, vamos lá. Ó, o que acontece, gente? Principal ponto aqui, esse é o ouro e essa parte do podcast eu diria que é uma das mais importantes. O CrossFit, ele tem basicamente 9 movimentos, né? Então ele chama lá de movimentos básicos lá do CrossFit. Os movimentos do CrossFit só tem um nome diferente, mas são movimentos que na musculação tem. Derivados da musculação. Derivados da musculação, né? Até porque o cara que criou o CrossFit, ele criou... Porque ele passou, igual a Nath falou, contou a história dele. Ele passou por várias academias. Exatamente. Da musculação, né? Então, cara, assim, não tem como inventar muito. Então, por exemplo, o que você chama de agachamento, o CrossFit chama de air squat. Agachamento com o peso do corpo, no CrossFit é air squat, né? Até porque é uma metodologia que foi criada nos Estados Unidos. Tem a tradução, não é porque ele colocou o nome em inglês pra ficar mais bonito. Apesar de aqui no Brasil, a pessoa fala, né? Como se estivesse fazendo algo muito diferente. Mas é a mesma coisa. Agora, pega, por exemplo, o front squat. É o quê? É um agachamento com a barra na frente. Simples. Pega, por exemplo, o over squat. É um agachamento com desenvolvimento de ombro. Ou seja, você estica o braço para fazer um desenvolvimento de ombro e agacha, né? Você pega, por exemplo, o shoulder press. O shoulder press é um desenvolvimento de ombro. Ou seja, você pegar o peso e levar ele para cima da cabeça, isso é um desenvolvimento de ombro que no CrossFit eles chamam de shoulder press. Você tem, por exemplo, o push press, tem o push jack, tem o deadlift, tem o sumo misturado com deadlift, tem o medicine ball clean. Nossa, tem um monte de nome em inglês que no final das contas são movimentos que você faz num bom treinamento de musculação. Então tem pessoas que vão pro CrossFit ou até que imaginam um CrossFit sendo, ou até uma brincadeira, né? Eu vou lá porque é mais divertido, porque eu já vi que tem umas cordas lá, eu vi que o pessoal faz umas aulas em grupo. Diferente. Meu irmão, vai lá, você vai fazer movimento com barra livre, você vai pendurar na barra, vai fazer puxada na frente na barra, né? Ou seja, aquela barra fixa. E você vai fazer paralelas. Você vai fazer esses movimentos com barra que a gente acabou de citar aqui, que são movimentos da musculação. Você vai correr. Você vai fazer... A diferença é que vai fazer tudo isso junto ao mesmo tempo, né? Tipo, você vai fazer esses movimentos de barra, de puxar, depois você tem a corda, depois você corre, depois faz 300 abdominais. E é, assim, tudo misturado. Por isso que o pessoal fala, é divertido. É porque tem aquela loucura ali. É aquela loucura. Daquele movimento todo. Agora, qual que é o grande problema de ser uma aula onde você faz tudo no mesmo dia só? E da maneira como faz. E vou além. Por que o CrossFit... O problema, né? Se a gente pudesse falar assim, o ponto negativo do CrossFit. Por que o CrossFit lesiona tanto? Porque é muito movimento repetitivo. E a pessoa tá com excesso de movimento e às vezes fazendo sem consciência da qualidade do movimento. Não tá preocupado com a qualidade. Gera competição consigo própria ou com o outro, né? Então, por exemplo... tem esse desafio nessa competição. Por exemplo, na musculação, vamos pegar um exemplo simples. Na musculação, você vai pegar um movimento, vamos pegar um agachamento. O que acontece? Você vai fazer um ajuste de peso, que você aguente fazer um determinado número de repetições, ou para ficar naquela média de repetições. Você vai se concentrar muito na técnica do movimento, na cadência, que é a velocidade do movimento. Você vai se concentrar para realmente atingir o músculo alvo daquele movimento. Então, você vai se concentrar para realmente atingir o quê? Glúteo.
pra realmente atingir o quê? O seu core, contração de abdômen, pra realmente atingir o quê? Coxa, pra realmente fazer o movimento ser proveitoso. Ou seja, você faz um agachamento e sai com seus glúteos, sua coxa, seu core, todo bem trabalhado, de forma intensa, com uma carga bem ajustada e não necessariamente com muitos movimentos. Você faz 8 repetições, 10 repetições, 12 repetições, 15 repetições, depende do treino. Sim. Agora, no CrossFit, é uma parada que é assim, geralmente é um alto volume, ou de número de exercícios. Você vai fazer 100 agachamentos. Ou você vai fazer tanto tempo de agachamento. Porque no CrossFit eles têm vários treinos, que às vezes envolve tempo, ou seja, você tem que fazer o maior número de agachamento num determinado tempo. Ou você tem que fazer uma quantidade absurda de agachamentos, e enquanto você não terminar essa quantidade absurda, não acabou o treino. Então é algo que excede o que o corpo humano nem foi preparado para fazer, que é ter esse excesso de movimento, excesso. Isso acaba não só gerando o excesso que a Bi falou, mas eu diria que tem um outro ponto que é mais grave ainda no CrossFit. Antes, né? Esse excesso, tanto por repetições, tanto por querer fazer rápido para dar o tempo, gera o quê? Gera movimento errado. Então, ao invés de focar naquele músculo-alvo, você vai acabar lesionando o joelho, com certeza você vai errar o movimento, vai lesionar as costas. Mas existem excelentes coaches. Concordo que existem excelentes coaches, mas o que acontece? O que as pessoas que mais lesionam no CrossFit é justamente... E existem atletas, não sei o quê. Mas quem lesiona não são os atletas, não são... Não é por conta do coach ser muito bom ou muito ruim. São as pessoas que não têm preparação nenhuma para fazer aquela atividade. Então... mas é que adapta primeiro com a pessoa faz com menos peso, mas não importa. O ponto não é nem o peso, o ponto é a característica do exercício, que é muitas vezes competitiva. Entender a limitação do corpo, e competição gera isso. Aí você pega futebol. Por que futebol machuca tanto? Cara, é uma competição, um bate com o outro, querendo pegar a bola. Por que luta machuca tanto? Porque é uma competição. Todo o esporte, gente, é diferente de saúde. Esporte lesiona. Esporte tem uma característica lesiva. É uma linha muito tênue ali entre alto rendimento e lesão. E o CrossFit é um esporte. Simples assim, né? Agora, voltando, né? Eu abri um parênteses muito grande aqui. Exato. O outro ponto que eu considero que é muito grave, assim, no sentido do porquê que o CrossFit lesiona tanto, é que ele não tem uma periodização muito bem clara. Eles até dizem que tem periodização, o que é uma periodização? É uma organização do que se vai fazer em cada dia. Uma organização de treino. Beleza, eles podem até ter, mas não tem levando em consideração o tempo de descanso muscular necessário. Exato. Então, o músculo desenvolver. E todo dia é o treino do corpo todo, né? Todo dia o treino é pro corpo todo. Todo dia eu treino pro corpo. Então, por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo agora podem pensar, mas não, eu tô aqui pra ouvir se emagrece, se define, se ganha. Mas então, a gente tá explicando isso justamente pra você entender isso. Faz parte do processo. Pra você emagrecer, definir, tonificar, ganhar... Você precisa ter estímulo e descanso de forma bem dosada. O que isso significa? Significa que você tem que estimular o músculo em questão, né? Eu quero glúteo. Então, beleza. Você vai estimular o seu glúteo com exercícios para glúteo. E você vai precisar ter um período médio de pelo menos umas 48 horas. Isso pode variar para mais ou para menos, dependendo da intensidade de treino. Então, você vai fazer um treino de glúteo e vai ter um período médio de descanso, ou seja, que você vai treinar outras partes do corpo e não o glúteo vai descansar por um período médio de 48 horas. E por que tem esse descanso? Porque é justamente no descanso que a sua musculatura se desenvolve, se recupera e que a sua articulação também se recupera, né? Seus músculos fiquem preparados para uma nova sobrecarga. Se você dá estímulos diários e intensos, o que pode acontecer? Ao invés de ter o que a gente chama de anabolismo, que é o ganho de massa, você pode ter um catabolismo, que é a perda de massa, e você pode gerar um estresse por esforço repetitivo, estresse articular. Então, esforço repetitivo, ou seja, usar muito uma articulação, muito, em alto volume, todos os dias, isso gera lesão, né? Pega, por exemplo, gente que desenvolve LER, né? Para escrever e tal, não sei o quê. Trabalhadores braçais, que fazem muito um movimento repetitivo, acabam desenvolvendo uma lesão por movimento repetitivo. E na musculação, no CrossFit não é diferente, né? Agora, na musculação você tem a vantagem de poder dosar melhor isso. E com isso tem um resultado mais direcionado para o seu objetivo, inclusive. Que a gente pode entrar nisso. Eu ia falar nisso agora, né? Que na musculação você consegue ter esse direcionamento. Por exemplo, quero trabalhar aqui mais a minha parte de glúteo.
mais inferiores. Ou então eu quero... gosto de ver meus braços torneados, marcadinhos, assim, tonificados. Mas sem ficar exagerado. Exatamente. Então, eu consigo ter essa parte isolada. Diferente do CrossFit, você já tem esse trabalho, como a gente já falou, né, do corpo todo. Na musculação, não. Você tem toda essa estrutura, você consegue alinhar os seus objetivos. Isso. Né? E a gente falou... Não, só pra pegar esse gancho. A gente falou do conceito do CrossFit e só pra pegar, qual que é o conceito de musculação? Musculação vem do quê? Do fisioculturismo, que o conceito é... Esculpir o corpo. Esculpir o corpo. Uhum. Então, na musculação, você consegue esculpir o seu corpo. A musculação é feita para isso. Claro, não, aí vem, né? Agora vem uns haters falando, não, musculação traz saúde. Lógico que traz saúde, mas a gente tá falando aqui sobre resultado estético. Isso. Tá? Então, traz saúde, benefícios diversos, inúmeros. Inclusive, a gente cita isso. A gente pode colocar isso mais por final, falando em relação a mas em termos de resultado estético, visível, no espelho, mudança corporal, em relação à mudança corporal, a musculação esculpe, molda o seu corpo do jeito que você quer, de acordo com o seu treino. Ou seja, o seu treino, ele é preparado, ou pelo menos deveria ser, né? Porque muitas academias prescrevem um treino porcaria, mas o seu treino deveria ser preparado. É isso que a gente faz, inclusive, no Personal Online. A gente prepara um treino com base no resultado que a pessoa precisa e quer alcançar. Então, que é glúteo, vai ter um treino moldado para ela, um treino que é diferente, por exemplo, de um homem que quer braço. Sim. Um homem que quer braço e treina 6 vezes por semana, ele vai ter um treino diferente de uma mulher que quer perna e treina 6 vezes por semana. No CrossFit, se esses dois indivíduos entram no CrossFit, o marido e a mulher, vamos pegar esse exemplo. O marido e a mulher. O maridão quer um braço bonitão, um peitoral gigante, ele quer um abdômen trincadão. O foco é dar foco nisso. A mulher quer uma bunda durinha, quer uma bunda levantadinha, em pezinha, quer uma coxa torneada, quer um braço torneado, porém não exagerado, que é um ombro feminino, estreito, um ombro marcadinho. A mulher quer isso, geralmente o homem quer o oposto, como eu disse. Aí, os dois vão na musculação, eles vão ter um treino diferente. A organização desse treino vai ser diferente pra um e pra outro. Sim. No CrossFit... Porque vai estar focado no objetivo. Exato. Se os dois entrarem no CrossFit, o que vai acontecer? Vão fazer aula em grupo junto. Eles vão fazer aula em grupo e junto, a mesma coisa. A mesma coisa. O que vai mudar é só o peso. E sem divisão de estrutura, né? Por exemplo, não vai focar naquilo que eles querem. Que eles querem, exatamente. Exato. Sim. Então, e aqui a gente tá falando muito de objetivo, né? E gente, cuidado, né? Pra quem tá nos ouvindo, cuidado com o Google. Porque aí, por exemplo, você põe lá no Google. Você põe lá no Google, qual que é a maior diferença entre CrossFit e musculação? Lê, peraí, lê. Vamos lá, Bianca, lê isso aí pra gente. Gente, olha só a definição que apareceu. A primeira coisa que apareceu pra mim. O CrossFit é focado no ganho muscular. Ou seja, querendo ou não, os músculos vão crescer. Enquanto a musculação é a melhor opção para quem deseja perder massa gorda e emagrecer, ganhando massa muscular gradativamente. Ou seja, vocês se confundem. Tipo assim, o Google te confunde, né? Se você coloca simplesmente lá pra poder... As pessoas têm que tomar esse cuidado pra simplesmente... eu quero saber qual que é a melhor... O que é a melhor coisa pra... qual dos dois é melhor pra eu poder ganhar massa muscular ou pra eu poder desenvolver isso. Exatamente. E aí aparece uma definição dessa, você fica, e aí? O que é mesmo? Né? A pessoa fica assim, o que é? Exato, ela se confunde total, ela não sabe pra onde ela vai. Então, assim, o que é o tema hoje? Por que a gente resolveu trazer esse tema, né? Porque a gente quer te fazer entender, né? O objetivo aqui não é falar mal e nada, mas sim fazer você que tá nos ouvindo entender o que é melhor pra você. Exato. De acordo com o objetivo que você tá buscando. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Exato. Sim, objetivo. Sinceramente. A gente falou um pouco sobre isso no outro podcast, mas, cara, o que você quer? Qual que é o teu foco principal? Vamos falar aqui, de maneira preto no branco. Sincero. A pessoa... Pra quem é o CrossFit? Pra quem que vocês acham que é o CrossFit? Acho que é legal de trazer 2 perfis, né? Aqui, eu imagino, porque eu ouvi uma pessoa falando, eu prefiro fazer CrossFit do que musculação por isso. É o quê? É em grupo, ela não gosta de ir pra academia sozinha e ficar fazendo... Ela falou, não, lá tem bastante gente, tem um amigo, eu faço amizade e todo dia é um treino diferente. Aí, a academia eu tenho que todo dia ficar lá sentado, fazer agachamento, aí eu tenho que fazer o treino de braço, todo dia é aquele mesmo treino ali. E lá não, eu tenho corrida, eu tenho que levantar o pneu, eu tenho que subir na corda, eu faço... Aí, tipo, eu falei... Ela devia ter se alistado no exército, né? Por que essa pessoa não tá no exército? Exatamente. Então, ela falou, aí
Pô, como assim, né? A visão que ela tem ali em relação à musculação. Aquele era o objetivo da pessoa. Ela não queria se sentir sozinha, não queria começar sozinha e achou que pensou que o CrossFit seria o melhor lugar. Só que eu vou além, né? Porque, por exemplo, a pessoa que fala isso, é porque eu quero, é porque eu não gosto de treinar sozinho, eu quero treinar em grupo. Tá. Tudo bem. Você quer treinar em grupo, você não quer treinar sozinho. Mas o que você quer por trás disso? Exato. Eu tenho certeza que ela tá buscando porque ela tá comparando banana com maçã. Então ela fala assim, eu vou pro CrossFit porque eu quero treinar em grupo e na musculação eu treino muito sozinha. Mas o que ela quer no fundo? Ela quer talvez emagrecer, tonificar, definir o corpo. Ela quer ficar mais bonita. Só que quando ela fala isso, é como se ela falasse assim, os dois vão me dar isso e eu escolho ir pro CrossFit. Só que o que a gente acabou de falar, o CrossFit não vai dar isso na qualidade com que ela quer. Eu posso te falar o que ela queria? Acabar com o estômago alto. Olha pra você ver. O estômago alto. Não é nem gordura, é o estômago que é alto, tá? Exatamente. Então... Vocês conseguem entender esse conceito? Sim. Então, tipo, a pessoa, ela fala assim, eu vou igual a pessoa que fala que vai fazer funcional. Exato. Eu não gosto de musculação, eu faço funcional. É porque eu gosto mais. Tudo bem você gostar mais. Eu também gosto mais de jogar uma pelada no meu condomínio do que fazer musculação. Eu gosto mais de surfar, e eu tô falando sincero agora, não tem ironia nenhuma. Eu gosto de surfar, de fazer wakeboard, gosto muito mais do que fazer musculação. Só que aí, não é aí simplesmente não é eu pegar, seria a mesma coisa eu falar assim, então eu vou parar de fazer musculação e vou fazer surf. Vou ficar só no surf, vou ficar na luta. Eu gosto de fazer judô também. Vou fazer wakeboard, vou fazer futebol. Porque aquilo não vai trazer o resultado que eu quero, que é ter um corpo definido. Então, a pessoa não entende isso, né? Muitas vezes ela acha que ela tá trocando uma atividade pela outra, porque a outra vai entregar o mesmo resultado. Mas não vai entregar o mesmo resultado. Você consegue enfiar isso na tua cabeça, você que tá nos ouvindo, enfia isso na tua cabeça. Não vai entregar. Não é aquele papinho romântico de faça qualquer coisa, faça o que te dá prazer. Não é bem assim. Você tem que fazer, se você quer, primeiro, o que você quer de resultado final? Um corpo assim, assim, assado. Qual a melhor atividade pra te dar esse resultado? Aquela que esculpe teu corpo. Qual atividade que esculpe corpo? A musculação. Ponto. E, mas eu não gosto. Então tá. Então você vai ter que abrir mão do teu corpo que você quer ter pra fazer outra coisa e pra não colher o resultado talvez que você gostaria. A pessoa pode até perguntar, mas não dá pra conciliar os dois, né? A musculação, eu gosto, não dá pra fazer, então, a aulinha de CrossFit. Como seria isso? Isso é uma dúvida que muita gente, às vezes, quando entra no personal online, que ela vem pro personal, eu quero definir, eu quero isso, eu quero montar lá o perfil, né? Eu quero definir o braço, as pernas, mas eu também faço CrossFit, dá pra conciliar? Eu vou te falar o seguinte, vai até bugar a cabeça, presta bem atenção. O praticante de CrossFit, o cara que decidiu, né? Porque a gente tá falando, pra quem é o CrossFit? Na minha visão agora, deixa eu só conceituar isso antes, você me traz essa pergunta de novo. O CrossFit pra mim é uma pessoa que tá satisfeita com o corpo. Eu não ligo, ou não liga mesmo, de falar assim, eu não quero emagrecer, não quero ganhar, não. Eu só quero me envolver numa atividade intensa, eu gosto dessa pegada meio treino militar, né? Nessa pegada meio treino que desafia, eu gosto dessa pegada de desafio. E eu quero algo pra me tirar do sedentarismo. E eu me identifiquei com o CrossFit, com o esporte, porque o CrossFit é um esporte, é igual se identificar com o futebol, se identificar com o surf. Você se identificou com o CrossFit e tá tudo bem. Você quer fazer o CrossFit por esse motivo, mas você não tá apegado ao resultado estético que ele vai te trazer. Pra essa pessoa é o CrossFit, tá? E aí, volta na pergunta, conciliar, né? De conciliar. Aí é o seguinte... O praticante de CrossFit, ele pode e deveria fazer alguns exercícios de musculação para evitar algumas lesões que ele pode vir a sofrer no CrossFit. Então, por exemplo, o praticante de CrossFit faz muito trabalho de ombro. Muito ombro, muito desenvolvimento, usa muito a articulação de ombro. A articulação do ombro é uma articulação muito instável. Por que ela é instável? Porque ela faz muitos movimentos. Ela faz abdução, adução, ela faz extensão, faz flexão, faz rotação. Então, por ser uma articulação que ela trabalha com muitos movimentos, ela tem uma certa instabilidade, ela é uma articulação, uma região onde a pessoa está mais suscetível à lesão. Assim como, por exemplo,
O joelho, que o joelho não é tão articulado igual o ombro, porém o joelho ele é muito usado no CrossFit, porque tem salto, Sim. tem muito agachamento, tem corrida, usa-se muito a articulação do joelho e gera muito impacto ali. Então assim, para evitar que essas articulações sejam, digamos, atingidas, para, digamos, prevenir isso, o praticante de CrossFit, é interessante que ele faça um fortalecimento específico preparação na musculação. Envolvendo o quê? Por exemplo, principalmente trabalho de manguito rotador, né? Que são movimentos de rotação. Trabalhos de abdução de quadril, por exemplo, né? Através da musculação, que cadeira, pode usar elástico, pode usar polia. Mas para quê? Para fortalecer um pouco a estrutura base dele, o que dá estabilidade pro quadril, que é o glúteo médio. Que são movimentos que ele não vai fazer dentro do CrossFit. Então aqui eu dei só 2 exemplos do porquê que o praticante de CrossFit deveria fortalecer com a musculação. Agora, o cara que tá querendo, né? Pra quem é a musculação? A musculação é também pra quem quer manter níveis de saúde, tudo isso. Só que acima de tudo ela quer esculpir o corpo. Ela quer um resultado estético. E acredito que a maioria das pessoas tem um nível de insatisfação com o corpo e querem melhorar o corpo, né? E pra quem faz musculação, não tem a necessidade e nem deveria praticar o CrossFit junto. Por quê? Porque pode atrapalhar O descanso. na periodização, no descanso muscular. E digamos que o CrossFit não vai agregar a musculação. Porém, a musculação vai agregar o CrossFit. Entende isso? Sim. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, você tá na musculação, para com essa noia. Por exemplo, entrei ali, eu preciso emagrecer por um tempo. Depois que eu emagreci, tô no corpo ideal ali, tipo, que me satisfaz, né? E daí, não, eu acho que eu vou começar a fazer pelo menos o CrossFit uma vez na semana e continuar na musculação. A pessoa, nesse caso, poderia. Uma vez... Então, aí que não tá... faz sentido, né? A pessoa que tá bem. Exatamente. Tá satisfeito com o corpo. Exatamente. Tá satisfeito como tá satisfeito com o corpo. Beleza. Sim, talvez sim. Se ela conseguir encaixar bem distante, né? Ela faz um treino... Ela faz quantas vezes por semana, por exemplo? Por exemplo, a musculação ela faz tradicional, segunda a sexta, e um box de CrossFit no sábado, por exemplo. Vai atrapalhar descanso, não tem como. Agora, se ela tá satisfeita com o corpo, ela quer fazer só uma manutenção do corpo. Isso. Ela poderia simplesmente... Aí treinar, sei lá, 4 vezes na semana, sendo que uma dessas vezes seria o CrossFit. Mas sabe que é uma divisão que não vai ficar ideal. É tipo assim, não vai ficar ideal. E pode fazer? Pode. Não vai matar? Não vai matar. Fiquei satisfeita, mas quero ganhar massa muscular. Aí eu quero, além, eu tô magra, tô com perfil legal, mas eu queria dar um pouquinho mais de volume nas minhas coxas. Esquece o CrossFit. Esquece. Melhor não. Vai pra musculação. Não Exato, esquece. Nesse caso, esquece. O único ponto, igual a Nath tá levantando, da pessoa que tá satisfeita com o corpo, quer fazer uma vezinha por semana CrossFit, mas sabe o que é? É que eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas... Lá no fundo, é que elas não admitem, às vezes, isso. Mas lá no fundo, não tem um porquê. Ela quer porque ela acha que vai acelerar o processo. Exato. Não é isso. É tipo assim, é igual a pessoa que, pô, sei lá, ela quer fazer aeróbico todo dia. A gente fala, por exemplo, que não precisa fazer aeróbico todo dia, né? E não precisa mesmo, pra ela conseguir ter o resultado. Só que ela bate o pé e quer fazer aeróbico todo dia. E ela fala que ela gosta. Mas olha, sinceramente, e tudo bem ela gostar e tudo, mas é porque lá no fundo ainda tem um sentimento de que eu gasto caloria e isso me deixa menos inchado. E é uma visão distorcida que ela tem. É um achismo que ela tem de que aquilo vai acelerar o processo dela e não vai. Né? Então, assim, tá tudo bem fazer, não vai matar, a gente tá só colocando, né, como a gente prometeu. O pingo no i aqui e opinião sincera sobre os temas. Eu acredito que uma coisa relevante também pra gente falar... você entrou um pouquinho ali, foi em relação à saúde, mas, digamos assim, com o passar dos anos, a gente tem a nossa perca de massa óssea, né? E de massa muscular. Então, na musculação, você tem essa prevenção. Isso te contribui, né? Retarda isso e contribui para o ganho. Já se você, por exemplo, tem um CrossFit como estilo de vida e quer praticar isso para a vida toda, não vai ser bem assim. É aí que entra o processo de lesões. Vocês não têm esse ganho de massa óssea como teria na musculação, né? Essa prevenção. Por isso que a gente fala, treinar musculação é pra sempre. Eu acredito que até tenha, tá? Eu acredito que o CrossFit tenha. Porque o CrossFit, eu vou falar bem dele agora.
Eu acredito que o CrossFit tenha isso, sim. Por quê? Porque ele faz bons movimentos. Uhum. Eu acho que o CrossFit faz bons movimentos. Então, assim, ou seja, os exercícios passados no CrossFit são bons, não são ruins. O grande ponto é que para uma pessoa que quer envelhecer fazendo CrossFit, eu acredito que, assim, ela vai ter que cada vez mais fazer altos níveis de adaptação. Ela vai ter que abrir mão da competição com ela mesma, com os outros, e trabalhar mais só na execução daquele exercício. Ou seja, ela vai abrir mão de competir CrossFit, e ela, como é competir, não tô falando que ela vai participar daqueles games, daquelas coisas, não. É abrir mão de competir mesmo com os colegas de treino. E consigo mesmo. Consigo mesmo. Parar de ficar querendo quebrar recorde de peso. Não tem necessidade. Ai, vamos quebrar. Nossa, vou levantar não sei quantos quilos. Eu já fiz o meu deadlift com não sei quantos quilos. Agora vai pra não sei quantos quilos. Tá, legal, né? É bom ter uma competição, mas até a pessoa que quer fazer aquilo pra sempre, em algum momento ela vai ter que abrir mão dessa competição consigo mesmo e focar só na execução diária daquilo. E aí entra no que a pessoa sempre fala assim, mas aí vai ser a mesma coisa, o treino e tal. Gente, você não escova o dente todo dia, a mesma coisa? Ou você escova, tem dia que você planta bananeira e escova dente plantando bananeira. Né? Exato. Sabe? Tipo, tem coisas que é do mesmo jeito. Não vai mudar muito. E quem fala que musculação é sempre do mesmo jeito é porque nunca troca o treino com periodicidade. Né? Exatamente. Porque a gente troca o treino todo mês dos nossos alunos. E o treino não é o mesmo todo dia. Também. Um dia ela vai treinar perna, um dia ela vai treinar braço, um dia vai treinar aeróbio, abdominal. Tem as variações. Tem as variações. Então não é o mesmo treino, né? As pessoas não têm essa... Estão acostumadas com coisa ruim, às vezes, né? E aí acaba que... Tá acostumado com 3 de 2 na academia. Exato. E aí, na hora da musculação, falar que ela é monótona, que é sempre a mesma coisa. Se o teu treino for uma porcaria, é porque você não conhece a fundo, não tá inserido em coisas que fazem você sair desse monótono. Toda vez é a mesma coisa, né? Sim. E ó, não sei se vocês já repararam, mas assim... Eu vou colocar a minha opinião sobre, mas eu queria ouvir de vocês também. Em relação ao padrão de corpo de quem trabalha o CrossFit em alto nível. Porque, assim, a gente precisa ver quem trabalha a modalidade em alto nível pra ver que padrão de corpo que se estabelece daquilo. Não adianta pegar o Zezinho do CrossFit lá, que não trabalha de alto nível, e falar que o CrossFit deixa quadrado, deixa... Mas, na minha opinião, qual que é de vocês primeiro? Quando vocês têm um corpo de mulher de CrossFit, qual que é o padrão que vocês encontram? Uma mulher que treina pra caralho CrossFit. É um corpo mais atlético. Mas... do que eu já vi, se for alto nível, eu já vi uns corpos atléticos. Braço feminino, ombro feminino. Não feminino, já é... Mas é um corpo atlético, tipo... mais alongado. Mas é um... Tipo assim, definido, mas assim... Na minha opinião, a mulher fica quadrada. Pronto, Sim. Vou destravar o que você quer falar. Não sei se você quer falar, mas na minha opinião, a mulher do CrossFit fica quadrada. Fica com o corpo quadrado. Na verdade, eu ia falar, eu só vi na televisão uma pessoa definida assim. Geralmente o povo do CrossFit que eu conheço não tem, assim, uma definição completa, perfeita ainda. E eu ainda bem distribuída, né? E eu ainda me pergunto, mas isso foi só com CrossFit? Bem distribuído. Ela não fez musculação? Tipo, não, eu acho que assim, o corpo do homem fica até legal. O corpo do homem, eu já vi cara que treina alto nível de CrossFit, fica o corpo legal. Porque desenvolve muito tronco, e pra homem fica bonito isso, né? O tronco desenvolvido, o ombro largo e tal, abdômen e tal. E porque o CrossFit, ele não trabalha... Você pega uma mulher, ela fica até com a perna bonita. Assim como ela ficaria na musculação. Afinal, são os mesmos exercícios, praticamente, que faz na musculação, né? Só que por conta de não ter essa divisão que a gente citou, de planejar o treino ali individual para aquele objetivo, e treina muito o braço junto, de forma equilibrada. Não é assim, você vai priorizar perna. Porque, por exemplo, a gente pega nossos alunos, ele fala lá, eu vou priorizar a perna. A gente consegue priorizar a perna. No CrossFit, não consegue priorizar a perna. Você trabalha perna e braço na mesma... De modo geral. E tem muita mulher no CrossFit que, na minha visão, que eu já vi, que, fica ombruda, com braço forte. De corpo também, né? Aí, tipo... entra nos formatos. Exatamente, que daí na musculação a gente consegue ajustar isso ali, melhorar. Já no CrossFit, por ser algo padrão, aí você pega 3 tipos de corpo e fica... E pelo menos a maioria né? das pessoas dos corpos aí que eu já vi, além de fazer o CrossFit, é porque faz a musculação também. E aí, Exato. Então... O que mais poderíamos discorrer sobre esse assunto? Dúvidas comuns que chegam sobre... Ou a gente matou? Eu acredito que a gente já destrinchou bastante e
dá pra pessoa ter uma noção agora do que ela quer, né? O que é melhor pra ela. O objetivo dela. Do que ela quer. Se ela Que era o quer objetivo do realmente- episódio, né? Exatamente. E eu acho que a gente pode fazer um pedido até para as pessoas que estão ouvindo, que é o seguinte. Primeiro, né? Curte a gente no Spotify, curte no YouTube, se inscreve no nosso canal, né? Do Caioncast. Mas, principalmente, deixe seu comentário, porque, olha, se a gente bater um recorde de curtidas aqui em relação aos outros vídeos que a gente tem, que a gente acredita que esse tema é um tema de interesse, e se esse vídeo bater um recorde de curtida, a gente vai fazer uma versão 2 dele. Boa. E pra gente fazer uma versão 2 dele, a gente precisa do seu comentário com a sua opinião. E dúvidas também, E né? dúvidas, que a gente pode até ler. Aham. A gente pode até ler e citar o seu comentário no trazer próximo aqui no episódio. próximo episódio. Perfeito. Exatamente. Show. Então já deixa aí, curte, compartilha, comenta. Se inscreve E no canal. Se inscreve no canal, pessoal. E é E é isso, isso. galera. Exato. Então ficamos por aqui. Até o próximo Combinado? episódio Até o e próximo. tchau, Até a tchau. próxima. Valeu.